Chuva de gols nessa rodada 29 do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar aqui no Comentando Esportes. Olá, eu sou Luiz Cabral e seja bem-vindo ao Comentando Esportes, um papo de torcedor para torcedor. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você esteja ouvindo. Como vocês estão bem? Sextou, meus amigos. E ainda, dia de comemoração, 27 de outubro, dia do meu aniversário. Nossa, como eu tô feliz hoje. E também amanhã fará 2 meses que esse lindo canal existe, né? Então, 2 comemorações juntas, então... E logo, vamos falar logo de uma rodada que foi uma chuva de gols nessa rodada, hein? Olha, foram 36 gols essa rodada. Foi uma média de 4 gols por jogo. E ainda teve jogo cancelado, um jogo adiado, aliás, né? Cancelado não, adiado. O jogo do Botafogo. Então vamos falar da rodada? Então já peço para você que, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal aqui, tanto aqui no Spotify, também no Amazon Music e também no Google Podcast. Também eu gostaria de pedir a você puder deixar aquela avaliação de 5 estrelas que vai me ajudar bastante. E também, se puder também compartilhar com outras pessoas também que gostam de futebol, gostam desse estilo de comentário aqui nessas plataformas de áudio. E vamos começar falando do Campeonato Brasileiro de 2023. Então, meus amigos, vamos falar então sobre a rodada de quarta-feira, já que terça-feira o jogo do Botafogo e Fortaleza foi adiado. Vamos falar dos jogos de quarta-feira. E olha, tirando os jogos de ontem, os jogos de quarta-feira foram recheados de gols. Gente, foram muitos gols feitos, né? Então, vamos começar então. Vamos começar com Atlético Paranaense e América Mineiro, né? 3-2, grande jogo entre as duas equipes. O Atlético Paranaense buscando subir um pouco mais na tabela para quem sabe talvez buscar a classificação direta para a Libertadores. E o América Mineiro, que é um dos candidatos para mim, que já está rebaixado, mas que ainda faz uma gracinha ainda com um time ou outro, né? E então, resultado muito bom para o Atlético Paranaense. E o América Mineiro já só continuou mais baixo do que já estava, né? E agora falando de um dos melhores jogos da rodada, Fluminense e Goiás. O Goiás ganhando de 2-0 contra o Fluminense na casa do Fluminense. Não estou na casa do Fluminense, o jogo foi em Volta Redonda, né? O Goiás ganhando 2-0. O Fluminense conseguiu virar o placar para 5-3. O grande jogo do Fluminense ajuda a aumentar a confiança para enfrentar o Boca Juniors daqui a uma semana. Então, com isso, é um grande jogo do Fluminense. E o Goiás, infelizmente, ainda continua se afundando na zona de rebaixamento, né? E Bragantino e Atlético Mineiro fizeram uma grande partida e infelizmente o nosso Bragabu não venceu. Vitória do Atlético Mineiro, que veio de derrota contra o Cruzeiro. E agora o Bragantino não conseguiu diminuir a vantagem para o Botafogo. E a esperança da noite ali de quem fosse chegar mais próximo ao Botafogo seria o Flamengo, mas que já vamos falar sobre isso. E o Atlético Mineiro consegue subir um pouco mais na tabela, entra na área ali de playoffs, da qual vamos falar daqui a pouco na tabela do Campeonato Brasileiro.
O próximo jogo foi Cruzeiro e Bahia. O Bahia que também está lutando para não ser rebaixado e infelizmente acaba perdendo de 3-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro que veio agora de boa vantagem, vem de grandes jogos, né? Após a derrota do Flamengo, vem de grandes jogos, vem de grandes vitórias. Venceu o Atlético e agora venceu o Bahia agora, que também está brigando para não cair. Então, um grande resultado para o Cruzeiro. E agora, a sapatada da noite. Palmeiras 5, São Paulo 0. O que temos que falar sobre isso, gente? Foi uma sapatada. São Paulo muito fraco. O Rafinha ainda foi expulso e o Rafinha ainda foi falar que o juiz era palmeirense, que o Klaus era palmeirense. Então, como tá o clima gostoso lá com os jogadores lá do São Paulo lá, né? Que clima gostoso que tá lá, né? E o Palmeiras vence, volta a vencer depois de alguns jogos sem vencer. E agora também garante a sua quarta colocação no Campeonato Brasileiro, né? E com isso o Palmeiras ainda mostra que ainda está vivo. E agora os dois jogos principais da rodada: Cuiabá e Corinthians. Corinthians venceu um jogo meio churuca, meio devagar. Corinthians podia ter matado o jogo no final lá, mas ele não conseguiu matar, e o Cuiabá quase empatou, mas ficou naquele lenga-lenga mesmo. E o Corinthians vence o Cuiabá por 1-0, que também vai se afastando da zona de rebaixamento. E agora, um dos jogos polêmicos da rodada, né? Um dos polêmicos da rodada, né? Grêmio e Flamengo, jogo na Arena do Grêmio. Flamengo ganhando de 1-0, jogando até que razoavelmente bem. E chega no segundo tempo e literalmente o time não volta em campo. Não tem o que dizer, o time não voltou em campo, porque o time estava totalmente desorganizado, desatento, o time não estava em campo. Então, com isso, o Grêmio conseguiu fazer 3 gols em um intervalo de pouco tempo. E o Flamengo, com o Luiz Araújo, vai lá e consegue diminuir o placar, ainda dando esperanças que foram aos torcedores que poderiam empatar o jogo, mas infelizmente ficou por ali. Grêmio 3, Flamengo 2. E então, só apenas recapitulando todos os jogos de quarta-feira: Atlético Paranaense 3, América 2, Fluminense 5, Goiás 3, Bragantino 1, Atlético Mineiro 2, Cruzeiro 3, Bahia 0, Palmeiras 5, São Paulo 0, Cuiabá 0, Corinthians 1, Grêmio 3, Flamengo 2. Esses foram os jogos de quarta-feira. E os dois últimos jogos de ontem, né? De quinta-feira. Vasco da Gama Internacional. O Vasco jogando bem mal. O Vasco não jogou muito bem, né? Parecia que poderia melhorar. Jogou os primeiros 15, 20 minutos do primeiro e do segundo tempo bem. Mas depois o time desandou e o Internacional aproveitou e vence por 2-1. O gol do Vasco chegou no finalzinho. E também Santos e Coritiba, outro jogo da rodada. E o Santos, ainda sofrendo com o Coritiba com 1 a menos, consegue ganhar de 2-1. Né? O poderoso Coritiba, que está brigando ferozmente para não ser o lanterna do campeonato, tem esse jogo complicado com o Santos, e o Santos consegue vencer com o Coritiba com 1 a menos. Então, recapitulando os jogos de quinta-feira: São Paulo, o Vasco 1, Internacional 2, Santos 2, Coritiba 1. Esses foram os jogos de quinta-feira. E com a atualização do Campeonato Brasileiro está o seguinte:
Botafogo está em primeiro com 59 pontos, não jogou essa rodada e ainda pode aumentar a vantagem neste final de semana. Bragantino em segundo com 52, Palmeiras em terceiro com 50 após a mega goleada e o saldo de gols fica bem acima, com o Flamengo que está na quarta colocação. Ambos têm 14 vitórias, só que Palmeiras tem 23 gols de saldo, enquanto o Flamengo tem 9. Flamengo cai para a quarta colocação. Quinta colocação está Atlético Paranaense com 48 pontos. E com 47 pontos temos o Grêmio na sexta colocação. Na sétima colocação nós temos o Atlético Mineiro com 46. Com 45 pontos temos o Fluminense em oitavo. Com 42 pontos temos o Fortaleza com 42. E o São Paulo em décimo com 38. Virando a página, temos Internacional com 38 pontos. Temos Cuiabá com 37. Também com 37 temos o Cruzeiro, mas o número de vitórias do Cuiabá é maior que o do Cruzeiro. Corinthians com 36. Bahia com 34. Corinthians 14º com 36. Corinthians 15º com 34. E na linha da zona dos afogados está o Santos, que venceu por 2-1 e está na 16ª colocação com 33 pontos. Goiás com 31 pontos é o primeiro da zona dos afogados e o Vasco da Gama, 18º com 30. Com 20 pontos temos o Curitiba em 19º e América Mineiro com 19 é o 20º. E essa é a tabela do Campeonato Brasileiro de 2023. Na rodada 30, nesse final de semana, éramos para ter Flamengo e Bragantino e Fortaleza e Cruzeiro, mas jogos foram adiados. Flamengo e Bragantino, por causa da data, por causa do campo do Maracanã que não poderia ser utilizado, e Fortaleza e Cruzeiro por causa do jogo de amanhã do Fortaleza contra a LDU na final da Sul-Americana. Algo que nós iremos fazer um vídeo especial no domingo falando sobre o vencedor, né? Comentaremos um pouco do jogo no domingo sobre o vencedor. Então já fica avisado que o próximo episódio será domingo de manhã, apenas sobre a final da Copa Sul-Americana. No sábado teremos 3 jogos. Às 7 horas teremos Palmeiras e Bahia. E também às 7 horas teremos América Mineiro e Grêmio. E às 10 horas da noite teremos Atlético Mineiro e Fluminense. Esse jogo eu vou assistir. E no domingo teremos Atlético Paranaense e São Paulo, Goiás e Vasco às 4 horas da tarde. Às 6h30 teremos Internacional e Curitiba, Corinthians e Santos. E às 8 horas da noite teremos Botafogo e Cuiabá. Jogos que teremos esse final de semana. E você sabe, o Campeonato Brasileiro nós estaremos a resumo detalhado aqui no Comentando Esporte. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Vamos encerrando nosso episódio hoje. Vamos comemorar um pouquinho que hoje é meu aniversário. Também 2 meses do nosso podcast, que será amanhã. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Se você não é inscrito, se inscreve. Em breve estaremos no YouTube. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Sextou. Juízo pra vocês aí. E bora pra frente. E domingo estaremos de volta aqui no episódio aqui para falarmos da Copa Sul-Americana. Quem será que vai vencer, hein? Quem será que vai vencer o jogo de sábado, hein? Vamos lá. Vou deixar aqui a caixinha de perguntas e vocês falem pra mim, né? Quem vocês acham que vai vencer o jogo de amanhã, ok? Tchau, tchau, galera.
boa sexta pra vocês, bom final de semana e nos vemos domingo. Valeu, tchau, tchau.